todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Shirley Botelho e convido você a conhecer o nosso objeto de conhecimento. Aula de número 8 tem como objeto de conhecimento economia, produção, capital e trabalho são consequências de experiências humanas estabelecidas historicamente em diferentes contextos culturais e sociais, formas de organização econômica e transformação técnicas, tecnológicas e informacionais ao longo do tempo. Novas formas de trabalho, produção e configurações de mercado no mundo atual. Desigualdade social, exclusão digital e precarização das relações de trabalho. E o detalhamento, a Revolução Russa e os seus impactos no mundo capitalista. Vamos então para a nossa aula. Muito bem, então nesta aula nós vamos tratar de um dos assuntos mais impactantes do século XX, que foi a Revolução Russa. A Revolução Russa, que aconteceu em 1917, foi um processo revolucionário que marcou a transição da Rússia de um regime czarista, monárquico, autocrático, para um Estado socialista. E aí a gente para um pouco e vamos discutir um pouquinho de alguns conceitos, certo? Primeiro, o que é revolução? O que a gente entende por revolução? É um processo de alteração profunda, de uma grande transformação. No caso aqui, nós estamos falando da transformação de um Estado político, social e econômico que vai ser alterado a partir de 1917 na Rússia. Esse processo revolucionário, ele não apenas marcou a transição da Rússia czarista, mas também estabeleceu as bases para a implementação de um sistema político, econômico e social baseado nos princípios do socialismo. Que princípios são esses? Os princípios em que o Estado ele tem o objetivo de igualar a sociedade, de diminuir, ou melhor, de aniquilar as diferenças sociais. Então, a gente vai entender agora um pouco mais quais foram os passos que levaram a Rússia a esse processo revolucionário. Vamos entender um pouquinho do contexto histórico. No início do século XX, a Rússia enfrentava uma grave crise social, política e econômica. A desigualdade entre a nobreza, que eram conhecidos como os boiardos, essa nobreza, essa classe social, detinha as terras, detinha os recursos naturais e explorava a grande massa de camponeses e trabalhadores urbanos, que a gente vai chamar aqui os camponeses de mujiques. Então, esses camponeses vão trabalhar para a nobreza, para os boiardos, em regime de quase servidão. A Rússia, no século XIX até o início do século XX, ela vivia ainda com muitos resquícios do período feudal, com os camponeses sendo altamente explorados por essa nobreza. E também, ali em meados do século XIX, vai surgir uma nova classe, que são os trabalhadores urbanos. A desigualdade entre essas classes ela era extrema. Então, um dos grandes motivos que vai levar à eclosão da Revolução Russa vai ser essa disparidade social que existia entre as classes existentes. Então, a Rússia, ali no início do século XX, a gente vai chamar de Rússia czarista. Por quê? Porque quem dominava a política era o czar, que, como a gente falou agora há pouco, administrava de acordo com uma monarquia autocrática, ou seja, ele detinha poderes absolutos. Não havia ali a possibilidade de um diálogo democrático. Então,
o czar manda e desmanda de acordo com a sua conveniência. E a Rússia ela vai ser conhecida nesse período como o gigante dos pés de barro. A gente observa aqui no nosso mapa, em vermelho, é todo o Império Russo ali no século XIX. Então prestem atenção na extensão territorial do Império Russo. Por isso que a gente vai chamar de gigante, por conta dessa extensão territorial que é enorme. Mas de pés de barro, ou seja, não havia uma economia solidificada, não havia um conjunto militar solidificado. Então a Rússia ela tinha uma economia predominantemente agrária, ela estava em atraso em relação a outros países, a outras nações europeias no processo de industrialização, o que a gente vai chamar aqui de uma industrialização tardia, que vai ser implementada na Rússia a partir da segunda metade do século XIX. E essas indústrias que se instalam na Rússia são indústrias estrangeiras, são bancos estrangeiros, que não vão levar melhorias significativas para o Império Russo. E sim será revestida ali para essas empresas estrangeiras, o que vai desagradar a burguesia russa, que não vai ter grandes incentivos desses bancos estrangeiros, assim como vai gerar uma grande insatisfação dos trabalhadores urbanos, essa nova classe social que surge a partir do processo de industrialização. Então a gente tem aqui um cenário, o contexto econômico e social da Rússia czarista. Então a gente está falando que vai passar por um grande processo de transformação baseado no socialismo, que é uma doutrina política, econômica e filosófica surgida no final do século XVIII. Ela é caracterizada pela ideia de transformação da sociedade através da tomada dos meios de produção e do controle dos recursos econômicos pela classe trabalhadora, bem como a gestão pública orientada pelo princípio da igualdade social. Então, baseado nas ideias de Karl Marx, intelectuais russos, trabalhadores russos vão fundar em 1898 o Partido Operário Social Democrata Russo. E os principais nomes que a gente traz desse partido é o de Vladimir Ulyanov, mais conhecido como Lenin, Vladimir Lenin, e Trotsky também, que vai atuar principalmente na Revolução, na Guerra Civil da Rússia, que a gente vai tratar mais à frente. Ele vai liderar as tropas vermelhas. Então nós temos aqui dois nomes muito importantes para esse processo revolucionário. Então a gente vai observar agora as vertentes do socialismo, porque apesar da grande insatisfação tanto da massa de camponeses quanto de trabalhadores urbanos, vai haver duas vertentes que vão fazer uma bifurcação dentro do partido. A gente vai observar agora. O líder principal, a gente vai ter aqui Lenin, e a estratégia do governo de Lenin era confiar a luta revolucionária a um partido centralizado, disciplinado, que unisse soldados, operários e camponeses. E o objetivo de Lenin é conquistar o poder por meio da Revolução Socialista. Então, Lenin tinha como estratégia de ação para a tomada do poder um partido forte, solidificado, contando com o apoio de soldados, operários, camponeses. Então vai haver essa união, é o que se pretendia, e a partir dessa união tomar o poder através da revolução, de uma luta armada. Enquanto uma outra vertente mais branda, liderada por Martov, pretendia promover uma revolução burguesa contra o czarismo e depois chegar ao socialismo pela via eleitoral. Então, qual era o objetivo, portanto, para a implementação dessa estratégia? Aliar-se à burguesia para chegar ao poder e depois evoluir para o socialismo
por meio das eleições. Então, a gente percebe duas estratégias distintas, mas tinham o mesmo objetivo, né? A derrubada do governo, a instalação de uma nova política econômica e social na Rússia. No entanto, essas duas vertentes, elas vão entrar em choque dentro desse processo revolucionário. E a gente está falando dessas duas vertentes, vamos nomeá-las, certo? A gente vai ter os bolcheviques, que significa a maioria, e eles serão liderados por Lenin. E os mencheviques, que significa minoria, e serão liderados por Martov. O que ocorre? Essa maioria, os bolcheviques, eles pretendiam essa derrubada à força, essa derrubada imediata do regime czarista para a implantação de um regime de um Estado socialista na Rússia, liderada pelos trabalhadores, liderada pelos camponeses. Enquanto que os mencheviques, eles queriam fazer uma revolução por etapas, com o apoio da burguesia. E a burguesia, para os bolcheviques, não deveria ser um aliado. Então, os mencheviques, com esse acordo com a burguesia, fariam uma tomada menos radical e, posteriormente, após implantar algumas mudanças, votar se seria implementado um regime socialista ou não, certo? Então, definimos essas duas vertentes que são muito importantes para esse processo revolucionário. Vamos adiante. Ocorreram alguns eventos que a gente destaca como fundamentais para a pavimentação desse caminho que vai levar até a Revolução Russa. Então, a gente observa a Guerra Russo-Japonesa que ocorreu entre 1904 e 1905. Esse conflito ele foi motivado por uma disputa territorial ali no território da Manchúria e da Coreia. Então, os russos entraram nessa guerra acreditando numa vitória certeira, porque para os russos, imbuídos daquela ideia eurocêntrica, ser derrotado por uma nação asiática era algo impensável. No entanto, o Japão saiu vitorioso nesse conflito. E a derrota da Rússia para o Japão foi um golpe duro para o regime czarista e exacerbou o descontentamento interno. Então, a gente tem um cenário de desigualdade social, de crise econômica, e a entrada nessa guerra, somada à derrota, vai causar uma insatisfação muito grande num regime que já vinha recebendo críticas. Então, essa guerra, ela revelou a fraqueza militar e econômica da Rússia e alimentou esse descontentamento popular que a população russa tinha em relação ao czar. Então, nesse processo de grande desigualdade social, de grande crise econômica, a população vai se mobilizar num evento que ficou conhecido como Domingo Sangrento. O Domingo Sangrento ele aconteceu no ano de 1905, em 22 de janeiro de 1905, em São Petersburgo. Então, uma multidão pacífica se dirigiu ao Palácio de Inverno para entregar uma petição ao czar Nicolau II. Essa multidão ela era composta por trabalhadores e seus familiares. Então, haviam mulheres, haviam crianças que estavam marchando, inclusive entoavam hinos em homenagem ao czar, que tinha esse objetivo de levar seus anseios, essa petição, onde eles diziam que estavam passando fome, queriam melhores condições de trabalho, queriam melhores condições de vida. No entanto, houve uma reação violenta dos soldados de czar. A reação violenta das tropas czaristas, que abriu fogo contra os manifestantes, resultou em centenas de mortos e feridos. Então, a gente vai ter um cenário que vem uma multidão pacífica para entregar uma petição ao czar e eles são recebidos à bala pelos soldados do regime czarista. Então, esse evento ele vai ser um ponto de inflexão ali na Rússia. Por quê? Porque vai chocar toda a população russa e vai deixar muito evidente a falta de diálogo, de compromisso com esse diálogo do governo czarista com a
população. Então, pressionado pelo povo, o governo ele convocou as dumas. Vamos observar aqui na nossa próxima cartela. As dumas, elas eram assembleias compostas por deputados eleitos pela população. Então, o governo está recebendo muitas críticas, está sendo muito pressionado, sobretudo após esse evento trágico do Domingo Sangrento. Então, o governo, para tentar acalmar os ânimos, ele vai convocar essas dumas com representantes do povo. No entanto, quando as coisas se acalmaram, o czar Nicolau II, ele acabou dissolvendo a Duma, as dumas, demonstrando assim a sua falta de comprometimento com o diálogo. Então, a gente tem essa dissolução das dumas e temos outro evento que vai se somar a essa cadeia de eventos conflituosos que estão ocorrendo no cenário russo, que vai ser a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, que tem início em 1914 e vai até 1918. Então, a Rússia entra na guerra e ela vai ter uma perca considerável de homens e recursos. Por quê? Lembra lá que a gente mencionou que a Rússia era conhecida como a gigante dos pés de barro? Então, ela não estava militarmente preparada para participar dessa guerra e já havia perdido a guerra para os japoneses lá em 1905. Então, milhares de homens são convocados para compor o exército russo e a Rússia vai tendo perdas significativas. Isso vai demonstrar essa fragilidade interna da Rússia em questão militar e econômica, sobretudo. E uma das grandes reivindicações do povo era a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, porque muitos dos recursos que deveriam estar sendo destinados em melhoria de vida para a população estava sendo destinada para os gastos da Primeira Guerra Mundial. Então, o que vai acontecer? Diante desse número de perdas humanas, desse descontentamento geral, os mencheviques vão tomar o poder no que vai ficar conhecido como a Revolução de Fevereiro, que ocorre em 1917. Então, em fevereiro de 1917, vão haver manifestações e greves massivas. Então, esse conjunto de manifestações vai levar a abdicação do czar Nicolau II, encerrando o regime autocrático dos Romanov, que durava mais de 300 anos. E a gente trouxe aqui essa imagem onde a cabeça da estátua de Alexandre III foi derrubada durante esse processo revolucionário. Então, a partir desse momento da Revolução de fevereiro de 1917, um governo provisório foi estabelecido, mas ele rapidamente se mostrou incapaz de resolver os problemas do país e de retirar a Rússia da guerra. Esse governo provisório vai ser liderado por Alexander Kerensky, que faz parte dos mencheviques, aqueles que pretendiam uma revolução mais branda, por etapas, que tinham o intuito de se aliar à burguesia para depois implementar uma votação para saber se a população desejava ou não que o Estado socialista fosse implantado na Rússia. Então, a ineficácia desse partido, desse governo provisório de retirar a Rússia da guerra, ela vai fazer com que a população se sinta traída, já que uma das reivindicações muito claras era a retirada da Rússia da guerra. Então, uma nova revolução vai ser implementada. Lembrando que quando os mencheviques tomam o poder e ocorre ali a abdicação do czar Nicolau II,
Alguns presos políticos serão anistiados. E dentro desse cenário, desse contexto, Lenin, que havia se retirado do país, ele retorna ao país. E ele retorna liderando os bolcheviques. E aí sim, a gente vai ter uma nova etapa desse processo revolucionário, conhecido como a Revolução de Outubro de 1917. Então, em outubro desse mesmo ano, o Partido Bolchevique, liderado por Vladimir Lenin, tomou o poder sob o lema Paz, Terra e Pão. Lenin, quando estava em exílio, ele escreveu as suas teses de abril, onde ele traz esse slogan, essa defesa de paz, terra e pão. O que seria aqui esse slogan? Paz está se referindo à retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, ao apaziguamento tanto externo quanto interno. Terra seria uma reforma agrária, a redistribuição de terras entre os camponeses, e pão seria ali uma garantia de que o governo se preocuparia em alimentar a população que passava fome, tanto no campo quanto nas cidades. E os bolcheviques, eles pregavam a derrubada do governo provisório e a implantação de um regime socialista. Estabeleceram um governo comunista e iniciaram a construção de um Estado socialista na Rússia. Então, a gente tem, a partir de agora, um governo que está comprometido com esse lema paz, terra e pão. E uma das primeiras medidas adotadas pelo governo bolchevique, liderados por Lenin, vai ser a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Só que tem um pequeno porém aqui. Por quê? Porque a Rússia, para sair da guerra, ela vai ter que assinar um acordo com a Alemanha, onde ela vai sair prejudicada. Porque nesse acordo, ele previa que a Rússia deveria abrir mão de alguns territórios, como a Polônia, dentre outros territórios ali daquela região. Isso vai fazer com que os russos, alguma parte da população, acabe não concordando com esse processo. E vai haver o que a gente vai chamar como uma guerra civil dentro desse processo revolucionário. Então, as forças que vão se levantar na Guerra Civil da Rússia, entre 1918 e 1921, vão ser os soldados vermelhos, que são os bolcheviques, onde a gente vai ter ali camponeses, trabalhadores urbanos, os operários, e do outro lado vamos ter os soldados brancos, que são alguns monarquistas, alguns burgueses, algumas pessoas que não estavam concordando com os rumos que estavam sendo levados esse processo revolucionário. Então, essa guerra, que vai durar esse período, ela vai ter uma quantia de... Os historiadores, eles não entram num consenso por conta da falta de dados históricos, mas a estimativa ela fica entre 4 e 10 milhões de mortos nessa guerra civil que acontece na Rússia, entre os vermelhos e os brancos, certo? Quem vai liderar os vermelhos é Trotsky, que com algumas estratégias de guerra, ele vence os brancos, porque os bolcheviques, os vermelhos, eles tinham um projeto, eles tinham um consenso em relação às suas estratégias durante a guerra e posterior a ela para o governo, enquanto que os brancos, como eles estavam segmentados em diferentes grupos sociais, eles não vão entrar num consenso, num projeto posterior à guerra. Então, por conta disso, a maior parte da população vai acabar apoiando o Exército Vermelho. E a gente vai ter, portanto, essa vitória dos vermelhos e, então, vamos observar a instalação do regime bolchevique, que resultou em mudanças drásticas. Então, o novo governo implementou reformas como a nacionalização das indústrias e a redistribuição de terras. A gente vai ter, na Rússia,
nesse momento, uma implementação de uma nova política econômica por Lenin que vai conciliar elementos do capitalismo com elementos do socialismo. Então, o governo russo, dentro desse novo Estado socialista, ele vai gerenciar a economia a partir de um plano econômico, de uma economia planificada. Essa revolução levou a uma guerra civil, como a gente citou agora há pouco, entre as forças bolcheviques e as forças anti-bolcheviques, que eram os brancos. E a gente observa que dentro desse processo revolucionário existe um marco histórico muito importante, porque a Rússia se tornou a primeira nação socialista do mundo. E a partir dela, outras nações também vão se inspirar e lutar por esse ideal socialista. Então, os bolcheviques saíram vitoriosos, solidificando o regime comunista, e a Rússia, a partir dessa vitória, ela foi renomeada para União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os sovietes, ele está se referindo aqui a uns grupos que foram formados em 1905, após o Domingo Sangrento, que eram conselhos dos trabalhadores, e são os sovietes que vão ajudar na luta contra os brancos na Guerra Civil. Então, a gente tem a união dessas repúblicas que não conta só com a Rússia, mas com outros países próximos que também vão aderir ao novo regime. Portanto, o sistema político e econômico, ele passou a ser baseado no socialismo, com uma economia planificada e controlada pelo Estado. Então, a gente tem, assim, a Revolução Russa, que derruba o governo czarista e implementa um sistema socialista no mundo. E a gente vai ter, a partir desse novo sistema, uma Rússia, após a segunda metade do século XX, num cenário totalmente diferente, disputando entre as maiores potências mundiais do século XX. Processo esse iniciado no começo desse século, certo? Muito bem, então a gente finaliza assim a nossa aula.